Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Se você ainda não me conhece, me chamo Jailton Lopes Júnior, sou juiz e professor e ajudo advogadas e advogados a atuarem na prática sucessória, imobiliária, de família e processual civil. Então, se você atua em uma dessas áreas, esse canal foi feito para você. O tema de hoje é um dos mais pedidos: colação. O que é a colação? Quando o herdeiro deve levar o bem à colação? Quais os reflexos práticos desse instituto? Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Colação. Primeira coisa que você precisa saber. Você tem que conhecer os artigos 2002 e seguintes do Código Civil e o artigo 544 também do Código Civil. A colação, ela ocorrerá sempre que o falecido doar um bem ao seu descendente ou ao seu cônjuge. Ou seja, a pessoa em vida, claro, doou um bem ao descendente ou ao cônjuge. Quando essa pessoa, o doador, morrer, lá no inventário, esse descendente que é herdeiro ou esse cônjuge deve levar o bem à colação. Levar o bem à colação significa relacionar esse bem lá no inventário para que o valor desse bem seja descontado do seu quinhão. Em outras palavras, a partir da leitura do artigo 544 do Código Civil, nós vamos compreender então que sempre que alguém doar um bem a um descendente ou ao cônjuge, essa doação ela configurará antecipação, adiantamento da herança. É isso mesmo, a doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge ao outro configura antecipação, adiantamento da herança. Esse donatário, descendente ou cônjuge, com a morte do doador, lá no inventário vai pegar esse bem e vai dizer o seguinte lá para o juiz: juiz, em vida, o falecido doou para mim, por exemplo, um bem imóvel. E o bem imóvel é esse, e esse é o valor desse bem imóvel. Então, o valor desse bem imóvel lá no inventário vai ser descontado do quinhão desse herdeiro, porque veja, não seria justo se a doação de um ascendente a um descendente configura adiantamento da legítima, adiantamento da herança, e não houvesse a obrigação de esse donatário levar o bem à colação, ao fim e ao cabo, além do bem que ele já recebeu, ele também concorreria com os demais descendentes lá na herança. E ao final, ele receberia um valor muito maior a título de herança. E o código quer que todos os descendentes recebam exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, esse é o objetivo. Agora, veja que interessante. Veja que interessante. Esse doador pode dispensar o donatário de levar o bem à colação? A resposta é sim, ele pode. Então, quando ele vai fazer isso? Ele pode dispensar quando? Quando na data da doação, olha só, quando na data da doação o bem doado não ultrapassa 50% do patrimônio do doador. Portanto, se o bem doado não ultrapassa 50% do patrimônio do doador, esse bem, ele não prejudica, essa doação, ela não prejudica a chamada legítima, que é uma parcela mínima do patrimônio que necessariamente irá para determinados herdeiros. Quem são eles? Descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, que são os herdeiros legítimos necessários. Logo, se o doador quiser doar uma casa para o seu filho e essa casa, o valor dessa casa não ultrapassa 50% do valor de todo o patrimônio daquele doador naquela data, no momento da doação, ele pode, no ato de doação, no instrumento, é por escrito, isso tem que ser expresso, dispensar o donatário de levar o bem à colação. Então, na prática, se você for advogar para esse doador, eu sugiro que você lavre uma escritura pública, já que o tabelião tem fé pública. Uma escritura pública de doação, na qual haverá uma cláusula em que o doador vai dizer que aquele bem que está sendo doado ao seu filho, ele está sendo retirado da parte disponível, já que ele não ultrapassa 50% de todo o seu patrimônio e, portanto, esse filho donatário está dispensado de levar o bem à colação. Essa previsão você vai encontrar lá no artigo 2005 do Código Civil, a dispensa da colação. Agora, um outro ponto importante.
No testamento, a parte pode dispensar alguém de levar o bem à colação? Sim, mas não confunda as coisas. Eu posso doar um bem para o meu filho e depois fazer um testamento falando: eu doei o bem X para o meu filho e eu estou dispensando o meu filho de levar o bem à colação. Então eu faço isso aqui no testamento. Dispenso o meu filho de levar aquele bem que eu doei para ele, levar aquele bem à colação. Isso não significa dizer, isso não tem nada a ver com o bem que o herdeiro recebe a título de testamento. Como assim? A colação só se aplica à doação. Só tem que levar à colação o herdeiro, o descendente ou o cônjuge que recebeu um bem a título de doação. Se eu sou filho e o meu pai deixou um testamento e nesse testamento ele deixou uma casa para mim e essa casa ela não ultrapassa 50% do patrimônio deixado por ele, eu não tenho que levar esse bem à colação, porque colação só se relaciona à doação e não ao testamento. Eu, filho, serei ao mesmo tempo herdeiro testamentário e herdeiro legítimo. Eu receberei aquele bem a título de testamento, nesse caso eu serei um legatário, porque eu recebi um bem singular, e ainda concorrerei com os meus demais irmãos na parte legítima. Não tem nenhum problema aqui. Então perceba, colação somente dos bens que foram recebidos a título de doação. Mas para haver a dispensa da colação, o próprio doador no instrumento de doação ou em uma cláusula lá no testamento, ele pode expressamente dispensar esse descendente ou cônjuge donatário de levar o bem à colação. Tá bom? Agora, e se na data da doação, olha só que interessante, na data da doação, o bem doado não ultrapassava 50% do patrimônio. O patrimônio dele era de 1 milhão. O imóvel que foi doado valia 300 mil. Mas então ele dispensou o filho da colação. Perfeito, pode? Pode. Só que no momento da morte desse doador, ele não tinha mais patrimônio. O patrimônio dele era de 100 mil reais. 100 mil reais que ele tinha na conta bancária, não tinha mais bens. E agora, esse filho que recebeu esse imóvel a título de doação, tem que levar esse imóvel à colação? Não. Olha o detalhe importante aqui. Por quê? Porque a análise que você deve fazer, se o bem ultrapassava ou não 50% de todo o patrimônio, essa análise deve ser feita na data da doação. Se na data da doação o bem doado não ultrapassava 50% do patrimônio do doador e esse doador dispensou esse donatário de levar o bem à colação, ele não precisa levar o bem à colação, ainda que na data da morte não houvesse mais patrimônio. Interessante, né? Muito interessante. Na prática, muitos advogados querem discutir isso e não pode. Porque nós temos que olhar a data da doação e não a data da morte. E por fim, é possível que haja doação de ascendente a descendente, que não haja cláusula expressa de dispensa da colação e mesmo assim esse descendente não precisará levar o bem à colação. Isso pode acontecer. Quando isso vai acontecer? Quando na data da doação você tem que fazer o seguinte raciocínio, tem que verificar o seguinte. É uma doação de ascendente a descendente? Sim. Só que se na data da doação esse doador fosse morto, esse descendente seria chamado à sucessão? Se a resposta for sim, ele vai ter que colacionar o bem quando esse doador morrer. Se a resposta for não, ele não precisará colacionar o bem no futuro. Exemplo, a pessoa doa um bem ao neto. O neto é descendente? É descendente. Esse neto deve levar o bem à colação? Depende. Olha o raciocínio. Na data da doação, se esse doador fosse morto, o neto seria chamado à sucessão? Vamos imaginar que na data da doação havia algum filho vivo. Se havia um filho vivo do doador, mas ele doou um bem para o neto, nessa data, se ele fosse morto, o neto não seria chamado à sucessão. Por quê? Porque os herdeiros mais próximos excluem os mais remotos. Quem seria chamado à sucessão? O filho, que estava vivo. Isso significa dizer que quando esse doador morrer, o neto não precisará levar o bem à colação, ainda que não haja nenhum filho vivo do doador. Por quê? Porque na data da doação havia um filho vivo. Ou seja, se ele fosse morto, o neto donatário não seria chamado à sucessão. É o mesmo exemplo de eu doar um bem
a uma determinada pessoa, que era, por exemplo, uma amiga minha, e posteriormente à doação, eu me casar com ela. Veja, é uma doação de cônjuge ao outro, certo? Certo? Só que na data da doação nós não éramos casados e não tínhamos união estável. Logo, eu tenho que olhar aquela data da doação. Era meu cônjuge? Não. Tornou-se depois. Não importa, no futuro esse meu cônjuge não precisará levar o bem à colação, porque na data da doação não era meu cônjuge. Então, o foco é a data da doação para que nós possamos compreender bem essas relações e todos esses efeitos. Tá legal? Curtiu esse vídeo? Gostou da dica de hoje? Olha só, eu quero o seu like aqui, quero que você compartilhe o link desse nosso vídeo com outros amigos, outros advogados, nos grupos da OAB e também quero que você se inscreva, claro, aqui no nosso canal, porque ao se inscrever no nosso canal, você receberá as notificações dos novos vídeos em primeira mão. E semanalmente eu posto esse tipo de conteúdo porque eu quero que você se especialize cada vez mais nessas importantes áreas da advocacia, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!